E agora, olhando um pouquinho, com o Ricardo Salles fora do jogo, a gente fica pensando, será que então está garantido o apoio de Jair Bolsonaro ao prefeito Ricardo Nunes? Ainda não. Ainda é um namoro. Pessoas ligadas aos dois lados dizem que tem muita coisa ainda por decidir. A vice, até mesmo o partido do prefeito, pessoas ligadas a Valdemar da Costa Neto dizem que gostariam que Ricardo Nunes fosse do MDB para o PL. Já os aliados de Nunes dizem que essa é uma alternativa que não está na mesa agora. Ele está filiado ao MDB desde os 18 anos, tem uma voz dentro do partido, já disse isso em entrevistas públicas. Gente mais próxima a Jair Bolsonaro fala, não, ele não precisa trocar de partido, desde que a vice seja alguém da cozinha de Jair Bolsonaro. Tem a coligação para decidir. Então, assim, é um namoro que está avançando, está mais próximo, a despeito do que o deputado Ricardo Salles diz, que a direita foi abandonada. Parece que não é assim que o entorno mais próximo de Bolsonaro se sente. Eles têm pesquisas internas, acreditam que a direita mais raiz não tem chance na cidade de São Paulo, querem evitar a vitória de Boulos, querem evitar o Tarcísio Gomes de Freitas, o governador aí emparedado eventualmente entre Boulos e Lula. Estão tentando fazer essa costura, mas ainda não está fechado, ainda faltam alguns pontos. E aí eu trago para a nossa análise. Zambelli, Ricardo Salles em algum momento foi uma alternativa concreta ou era algo que era um projeto pessoal dele? A primeira, tem que tomar um pouco de cuidado aqui em São Paulo com essas desistências de candidatura. Porque aqui nós temos, tem um caso, tem vários casos, tem um histórico extenso de candidatos que desistem, depois desistem da desistência. Né? Tem um clássico aqui que é o José Luiz da Atena, que já foi candidato e pré-candidato e desistiu já várias vezes, vários cargos. Né? Então, faltando aí mais de um ano para o início das convenções, então em maio de 23, as convenções começam em julho de 24, então tem um ano e 2 meses, 14 meses para as convenções começarem. Tem muito balão de ensaio. Eu acho que nesse caso o Ricardo Salles que tentou, ele percebeu que o grupo majoritário do PL se aproxima do prefeito Ricardo Nunes e ele resolveu trucar. Falou, vou a público dizer que a direita perdeu, que os bolsonaristas raiz estão perdendo. E agora, ou assim, aquela pode dar certo. Pode alguém dizer assim, não, então vem para cá, vamos organizar esse bloco. Você acha que ele está trucando, que ele não está falando sério? Porque ele falou abertamente, tomei uma rasteira, fui abandonado. Mas veja bem, ele tomou uma rasteira porque não existe candidatura posta, nós estamos falando de uma pré-candidatura. Então, ele está fazendo um discurso que talvez faria a mesma coisa, porque ele está dizendo para a base dele que sofreu uma derrota para o Centrão, que é o que eles sempre combateram, né, eles, aliados de Bolsonaro, desde a campanha de 2018. Né? Porque ele percebeu aquilo que você já relatou aqui, Raquel. Quem tem um pouco mais de racionalidade no debate político, os aliados de Bolsonaro e dos partidos que estiveram com ele, o PL, Valdemar da Costa Neto, PP de Ciro Nogueira, já estão conversando constantemente com o Ricardo Nunes, estão na prefeitura, tem cargos na prefeitura municipal. E eles fazem o seguinte diagnóstico que foi apresentado a Bolsonaro. O eleitor da capital deu uma vitória para Lula no ano passado. Lula venceu. Lula e Haddad tiveram performances muito substantivas na capital. Então, o eleitor da capital, ele tem um viés mais progressista do que do interior, onde teve uma vitória massacrante de Bolsonaro. Então, a chance que existe de derrotar o candidato da esquerda, e não é qualquer candidato da esquerda, o Guilherme Boulos teve 45% dos votos no segundo turno em 2020. Né? Então, é muito voto. Ele já parte de um patamar alto. A chance de enfrentar um candidato robusto como o Boulos, com chances como o Boulos, é levar a direita para o centro. Se o prefeito é de centro e está disposto a fazer um alinhamento com a direita, é o combo ideal para esse grupo. Né? Eu acho que depende, claro, de muitos acertos que vão ser feitos até o ano que vem, composição de chapa. E o desempenho do prefeito, que não é lá essas coisas. Mas assim, eu costumo dizer, na política... A zeladoria da cidade está um horror, gente. Eu estou fazendo uma avaliação mais política, Tatiana. Na política, o prefeito no cargo, em São Paulo, só não foi para o segundo turno uma vez, foi com o Haddad. Mesmo assim, em situações muito diferentes, muito difíceis.
né? Ele não foi para o segundo turno porque não houve o segundo turno. Se houvesse, talvez seria ele o candidato a enfrentar o João Dória naquela ocasião. Porque a máquina pública acaba atraindo os partidos estão todos com cargos no governo. A Câmara Municipal, os vereadores fazem campanha para o prefeito nos extremos da cidade. Então, muitas vezes, o diagnóstico que tem aqui no centro expandido, que a prefeitura vai mal, na periferia, que é que decide a eleição, os vereadores ajudam naquela massa que existe de movimentação política na véspera e acabam levando um candidato que, às vezes, aparece com pouco potencial a ter um crescimento e ir para o segundo turno. Que, na verdade, nós estamos falando assim, de uma disputa de quem vai para o segundo turno com o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, hoje, na minha avaliação, tem várias dúvidas sobre 2024, mais de um ano para a eleição, mas o Guilherme Boulos está no segundo turno. Ele está no segundo turno, ele teve 45% dos votos em 2020. Ele hoje está mais forte do que naquela ocasião, porque ele tem o apoio do PT desde o início, quer dizer, em tese, né? A gente pode ser que o PT não apoie na prática, mas tem uma promessa de apoio de Lula desde o princípio. E o PT em São Paulo é muito forte na periferia, né? Sobretudo na Zona Sul, na Zona Leste. Então, ele vai ter um reforço substantivo nesse apoio político para construir a sua candidatura. Então, acho que ele está no segundo turno. Nós estamos discutindo quem vai para o segundo turno com ele. Né? E nesse quadro, o prefeito, acho que esse episódio, essa confusão toda aí do Ricardo Salles, ajuda um pouco nesse diagnóstico de que o prefeito vai sobrar para ele, vai ser ele o candidato para enfrentar o Boulos, porque a direita está começando a abrir mão de candidatos, a rifar candidatos em prol de um projeto mais centrista. É claro que nós estamos falando há 14 meses das convenções. Pode aparecer um fenômeno, um novo candidato, mais popular, que agregue mais, mas eu não estou vendo naquele line-up das candidaturas os nomes muito consolidados do campo do centro para a direita. Vai ser ele? Vai ser Ricardo Nunes, Tatiana? Você estava trazendo essa ponderação de que a zeladoria da cidade, na sua avaliação, não vai bem. É que eu acho que depende muito. Depende do desempenho dele aqui, se ele vai melhorar. Tem essa questão do plano diretor novo, remodelado. As questões locais pesam muito na eleição municipal. Mas também eu acho que, por exemplo, o Boulos ganha mais vulto, mais volume, de acordo com um bom ou mau governo de Lula, né? Mesma coisa ali, quem Tarcísio vai apoiar. Tarcísio tem se aproximado de Nunes, mas ainda não tem nada consolidado, né? Quanto ao deputado que cancelou o Ricardo Salles, cancelou Bolsonaro... sua pretensão. Cancelou seu cancelamento. O Bolsonaro tinha falado para ele, né? Meu candidato é Ricardo Salles. Isso ele lá disse, quando ele estava nos Estados Unidos, né? Ele disse, né? Ele disse. Segundo o Ricardo Salles. Eu não ouvi declarações de Bolsonaro nesse sentido, mas segundo o Ricardo Salles, sei lá, né? Eu não Bolsonaro teria prometido só falta o Bolsonaro falar, fui vítima de fake news, né? Não, eu estou pensando aqui agora, né? Quando ele falou a direita venceu, a direita perdeu, o centro venceu. Daqui a pouco o Ricardo Nunes, aí, o ícone da centro-direita, vai ser chamado de esquerdista, comunista. Porque é assim que eles jogam, né? O que não for do time deles é completamente oposto. Mas é que o deputado Ricardo Salles, ele tem um ponto ali, porque no PL hoje existe uma divisão concreta, né? Você tem o grupo mais bolsonarista dentro do PL e você tem esse PL mais centrista, esse PL que sempre foi governo. E veja, eu acho que é isso que ele está colocando. O PL do Valdemar. Assim, e quem deu voto para o PL do Valdemar. Quem deu voto para o PL foi a ala mais radical. Sim, ele Quem mesmo. encheu o Valdemar de dinheiro de fundo partidário foi a ala do Ricardo Salles. Exato, o Ricardo Salles. E é isso que ele tá afirmando. Mas, assim, desculpa, falar isso agora me parece um pouco ingênuo. Porque, assim, o grupo de Bolsonaro fez uma campanha em 2018 contra o Centrão. Depois compôs com o Centrão. Conhecendo bem essas figuras. Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, não era uma novidade. Ciro foi ministro do Bolsonaro, da Casa Civil, não é um ministério qualquer. Então agora você vai dizer, nossa, eu não sabia que havia fisiologismo no PL. Não sabia que havia fisiologismo no PP.
Desculpem, que país esses caras estavam? Não, eu acho que é evidente que ele sabia. Eu acho que o que ele está ponderando quando ele faz esse jogo, ele cedeu ao Centrão, é que nós, na avaliação dele, né, o grupo dele, está sendo abandonado, sendo que foram eles que trouxeram os votos e o dinheiro do fundo partidário. Agora, Tramontina, minha provocação para você é o seguinte, essa eleição de São Paulo, será que ela vai ser aquela típica eleição da prefeitura em que a população está preocupada com o buraco de rua, com o hospital que foi feito ou não, ou vai ser um repeteco da eleição presidencial, já uma antecipação para a próxima, lulismo versus bolsonarismo? Eu acho que tem uma parte dessa eleição vai ser ligada a essa questão nacional. Porém, aqui em São Paulo, tradicionalmente, a população é muito voltada para as questões locais. Então, a despeito, e eu concordo contigo, quem é dono da caneta tem um poder enorme, né? E o prefeito, Ricardo Nunes, neste momento, tem a caneta mais importante, né, da cidade, mas eu acho que tem um peso muito grande a situação da cidade. Como vai estar o transporte público, como vai estar o preço do combustível. Haverá, sim, um componente que é certamente, sendo o Boulos candidato, o presidente da República virá fazer campanha para ele aqui. Sendo o Ricardo Nunes, se for candidato do ex-presidente, o ex-presidente e todo o grupo do PL farão campanha para ele. Mas eu acho que o componente local é muito importante na cidade como São Paulo. Agora, lembrando, quando o prefeito de São Paulo era José Serra, um dia conversando com ele, eu falei para ele, o senhor vai deixar a prefeitura um ano após ser eleito para ser candidato a governador? Ele falou, não, em hipótese alguma, porque se eu fizer isso, quando você for me entrevistar na televisão, a primeira cobrança que você vai fazer em mim é essa. O que aconteceu? Daí alguns meses. Ele deixou a prefeitura, foi ser candidato a governador. Eu o encontrei no estúdio para fazer uma entrevista com ele. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? E o senhor, hein? O senhor deixou a prefeitura de São Paulo para ser candidato a governador? Mais um que entra na prefeitura e abandona depois de um ano. Pois é, mas é que eu fui chamado. Aí vem toda aquela conversa que vocês estão bem. E tantas chamado. vezes nós todos ouvimos, né, o chamado. Thaísa, trazer uma provocação para você. Dentro desse grupo Valdemar, grupo Bolsonaro, quando você fala com as pessoas ligadas a Valdemar da Costa Neto, eles dizem, não, o PL precisa ser cabeça de chapa em São Paulo. Nós queremos que Ricardo Nunes mude de partido, ele tem que vir do MDB para o PL. Quando você conversa com as pessoas ligadas a Bolsonaro, que estão fazendo essa articulação toda com o Ricardo Nunes, eles dizem isso nunca foi colocado na mesa. Não tem necessidade disso acontecer. E aí? Pois é um debate engraçado, né? Porque o Ricardo Nunes, ele está aí visto como centrão pelo Ricardo Salles, mas, apesar disso, ele é o nome da direita em São Paulo. E o PL está indo com muita sede ao pote nessas eleições aí para os prefeitos, né, do ano que vem. Então, provavelmente vai tentar, sim, trazer Ricardo Nunes, mas acredito que, caso o Ricardo Nunes não vá para o PL, mesmo ficando no MDB, é possível, sim, esse apoio de não ser cabeça de chapa. É viável que seja dessa forma. Agora, a gente tem um retrato bem interessante, né? À esquerda temos o Boulos aí como um nome forte. Temos ali no centro a Tabata Amaral, que está estudando uma filiação ao PSDB. É um nome que é bom, porém o partido que ela está hoje ainda não tem, né? Bom, aquela Brasília, projeção. né, gente, aqui em São Paulo. E agora a gente aguarda, então, essa definição em relação à direita, à pontuação aí de Ricardo Nunes. Queria falar, Zambelli, quando ela mencionou a Tabata? Não, é que acho que, assim, primeiro que o PSDB em São Paulo está meio que fechado com a postura do prefeito. Assim, por mais que eles podem lançar um balão de ensaio de uma candidatura, pelo que eu estou vendo no bastidor, o PSDB está alinhado ao Ricardo Nunes. Agora, eu só queria voltar ao que o Tramontina falou. Eu concordo muito com ele que a eleição municipal, o principal componente é cuidar da cidade. Quem está cuidando da cidade bem, tende a ficar, se estiver cuidando mal na cidade, tende a ser trocado, no caso de reeleição, né? Então, várias eleições aqui, que eu acompanhei na capital, usou-se aí uma dobradinha federal, né? Apoio da Dilma para o Haddad, que deu certo em 2012,
apoio do Fernando Henrique no passado, de presidente da República para prefeito. E isso necessariamente não tem tanta aderência para o eleitor se o problema local for mais importante naquele momento do que a questão nacional. O que a Tatiana mencionou é que se a economia estiver indo bem, se o governo Lula estiver indo bem, a chance dele virar um cabo eleitoral mais relevante para o Guilherme Boulos aumenta. Se a economia estiver indo mal, a chance dele desaparecer das eleições municipais, não só de São Paulo, para não atrapalhar os seus candidatos, também aumenta. Então, eu vejo esse combo. Tem componentes locais importantes, mas essa eleição, por ser a primeira eleição depois da eleição mais disputada da história presidencial, né, todos os partidos, o PL, o Bolsonaro está fazendo movimentos incomuns. Ele sempre deu uma sonora banana para eleições municipais, né, no histórico dele. Nunca ligou para isso. Inclusive, em 2020, criou um candidato de última hora, que foi o Celso Russomano, assim, numa folgadilha, uma semana antes das convenções, para dizer que não tinha, só para não ser acusado de estar sendo omisso na principal cidade do país. Mas não fez empenho nenhum pela candidatura do Russomano, nenhum. Né? Então, dessa vez, me parece que os dois polos, o campo de Lula e o campo de Bolsonaro, estão olhando as eleições municipais de uma forma mais estratégica, como um tirateima, uma espécie de um tirateima da eleição de 2022. Então, por isso que eu vejo também esses componentes nacionais com um pouco mais de peso nessa disputa municipal. Tatiana, para a gente fechar esse assunto e seguir para o nosso último tema, você enxerga São Paulo elegendo Guilherme Boulos, um candidato do PSOL? Pelo desempenho eleitoral que ele teve aqui, acho que sim. Eu acho que ele tem chance, sim. Né? Temos que ver como é que também tem um outro elemento que nós não discutimos, que é a CPI do MST, que vai entrar termos aí do MTST. Agora com a saída de Ricardo Salles do jogo, saída, né? Vamos ver se ele realmente saiu, fica um pouco, né? Perde um pouco tanto da relevância. Mas a questão de colocar o MTST em pauta, eles não vão tirar isso, né? Vão colocar que é um jeito de conduzir ali um deputado que não lhes é favorável. Então, acho que tem muitos elementos, mas não acho que é impeditivo ele ser do PSOL, não. Sabe? Não acho que ele seria... Não seria muito radical para a cidade de São Paulo.